Olá, está no ar mais um programa, o Fala Vereador. Para nós também é uma satisfação receber a vereadora Flávia Carvalho, como temos recebido vários parlamentares aqui conosco. Vereadora, muito obrigada pela sua participação e também pelo tema que iremos tratar nesse dia. Eu que agradeço, tenho certeza que será bastante produtiva a nossa entrevista. Que bom. Nós estávamos conversando com a vereadora Flávia antes da gravação desse programa sobre um tema importante, que é a questão da vulnerabilidade das crianças e adolescentes, principalmente com relação à violência sexual e também com relação às drogas. Vereadora Flávia, recentemente em Uberlândia nós acompanhamos casos difíceis de lidar, né, de compreender com relação à violência sexual e também há um problema constante nas famílias com relação aos jovens que são envolvidos com drogas, né? E eu queria saber, já que a vereadora passou por toda, né, uma experiência com relação na Secretaria Antidrogas da Prefeitura de Uberlândia, eu queria saber, nesse momento, o que a vereadora nessa posição pensaria a respeito de soluções para essas questões, né? Como que deveria, que é um assunto muito sério, ele precisa ser enfrentado, como que essas situações nesse momento, elas deveriam ser, de fato, isso mesmo, enfrentadas? Bom, eu acho que o começo de tudo, ele vem das nossas escolhas, né? E assim, acho que as meninas hoje, elas estão entrando assim, numa fase muito avançada. A sexualidade está muito à flor da pele. As meninas estão engravidando muito novas, as pessoas estão casando muito cedo, vai morar junto, né, e tudo. Então, hoje nós temos aí um grande número de adolescentes de 13, 14 anos engravidando, né, e aí ela já interrompe a sua vida. Numa fase muito inicial, isso é um dos exemplos, né, mas numa fase inicial. E aí chega um ponto que essa família, ela não se constitui. Ela teve um filho com um namorado, mas aí futuramente isso não se solidifica. Isso acontece também com os adultos? Acontece também com os adultos. Às vezes a mulher também, hoje ela estuda muito, ela quer trabalhar, ela quer formar, para depois, né, encontrar um companheiro. E muitas vezes você já está mais assim, desanimada, ou você encontra seu amor assim, mais velho um pouco também, mas vocês não construíram muitos laços, e aí vem aqueles casamentos, né, também, que podem dar certo, como podem não dar certo. Tudo isso, eu estou falando para exemplificar o seguinte, todas essas problemáticas que eu vejo que são o caso da pedofilia, dos abusos sexuais, de assassinatos de filhos pelos padrastos ou madrastas, e a gente tem visto isso, inclusive com participação de pais ou participação de mães, né? Pelo menos com uma correlação muito forte, pelo menos com uma cumplicidade, né? Com uma omissão, a gente tem visto isso. E qual que é a base disso tudo, né? É a falta de vínculos familiares. É a desordem familiar. A partir do momento em que as pessoas, por exemplo, não se preparam para assumir um relacionamento, ou para assumir os seus filhos sozinhos, ou para ter maturidade o suficiente para encontrar um outro companheiro, uma outra companheira, mas colocando os filhos em primeiro lugar, né? Eu acho que isso é maturidade da pessoa. Você tem que, se você teve seu filho, ele passa a ser a prioridade na sua vida. A prioridade não é mais você. É ruim, eu quero aproveitar, eu quero viver, eu tenho o direito de ser feliz. Todos nós temos. E tem que encontrar uma pessoa que te aceite com aquela bagagem que você tem. Entendendo a sua vida, a sua situação. E isso mesmo porque a pessoa com quem a outra vai se envolver, ela tem uma responsabilidade anterior, né, Flávia? Isso era necessário para o bom andamento, né? Isso. Da sociedade em todos os sentidos. Essa questão, então, é importante a gente falar dessa desordem
familiar. Com relação às meninas também, recentemente eu vi uma pessoa que veio comentar comigo de uma adolescente. E ela acompanhando a vida dessa menina numa rede social, e ela viu que um cantor muito famoso, internacional, novinho, e ele falou, clica aqui, ele só com parece que uma roupa íntima, clica aqui que aqui você vai perder que você pode ganhar a oportunidade de perder a virgindade com esse cantor. A menina que clicou tinha 12 anos. Isso, talvez para muitos da família, infelizmente, já não sensibiliza, mas eu fiquei extremamente sensibilizada com essa situação. Uma menina de 12 anos, você clica aqui porque você tem a oportunidade de perder a sua virgindade. Então, e aí são os valores que começam a ser invertidos, né? E a internet, ela veio assim para propagar essa liberdade absoluta e incontrolável, de uma maneira muito rápida e muito assustadora, porque você não deixa sua filha, vamos supor, de 12 anos ir numa balada, ela vai no aniversário da coleguinha, mas ela não vai numa boate, não vai numa festa assim ou assado, por mais que você esteja cuidando, né, do físico dela, o psicológico dela está ali ligado na internet, onde ela tem acesso a milhares de oportunidades como essa. E, inclusive, começam a achar que isso tudo é normal. É igual você falou, mano, de 12 anos. Se ela clicou ali para perder a virgindade, na intenção de perder a virgindade com aquele cantor, ela já está pensando nisso já há algum tempo, né? Então, assim, ou admiração por ele, mas aí é onde que eu falo assim, que tudo vem do relacionamento familiar. Porque você tem que ter um diálogo muito aberto, você tem que ser uma presença muito presente na vida dos seus filhos. Caso contrário, né, você não vai entender o que vai acontecer com eles no futuro e vai adoecer por eles, né, e se perguntar onde foi que eu errei, que momento que eu deixei passar. Mas são esses pequenos momentos que a gente deixa passar com naturalidade, achando que não tem nada, que vão levar os nossos filhos a esse sofrimento no futuro. A vereadora tocou num ponto muito importante, porque eu queria falar justamente sobre aquela questão quando a situação terrível já aconteceu, quando o filho já está envolvido nas drogas e uma pedofilia acontece, aí os pais muitas vezes se veem coagidos com a acusação de que eles foram responsáveis, onde estavam os pais nesse momento. Né? Mas a gente questiona, a gente poderia falar, vereadora Flávia, sobre justamente falhas dos pais? Não. Por que não? Eu não acho que nós podemos generalizar como falhas dos pais. De alguma maneira, esse menino ele era vulnerável, mas ele pode, a gente tem casos, e assim, a gente consegue comprovar isso, né? Onde a criança tinha um pai e mamãe zelosos, um pai e uma mãe unidos dentro de casa, mas ele tinha outros problemas dentro dele, que não foram percebidos pelos pais, o que não os tornam culpados. Porque, vamos supor, o pai não era psicólogo, não era psiquiatra, e mesmo filho de psiquiatra, como nós vimos o caso daquela menina, daquele casal de psiquiatras em São Paulo que assassinou os pais. Então, assim, nós não estamos livres disso, nem os mais especializados estão. Então, são outros distúrbios. Por exemplo, o bullying na escola. A criança muito tímida, a criança que ela não se sente aceita, a criança que tem uma autoestima muito baixa com relação aos colegas. Ela é amada em casa, mas ela não é aceita no grupo da escola. E para ser aceita no grupo da escola, ou ela tem que entrar no mundo das drogas. Eles começam a abusar dessas crianças para que elas possam ser aceitas, e elas têm vontade de ser aceitas. Isso vem muito também daquela natureza da criança. Ela é vulnerável, ela pode ter o pai e a mãe zelosos, né? Mas um pai e a mãe que trabalha, que cuida e tudo, mas num outro ambiente, um ambiente que inclusive às vezes os pais não estão, isso também pode acontecer neles. Por isso que a gente não pode dizer que todos os casos são falhas dos pais. Agora, que nós temos muitos exemplos de que criança vê, criança faz, isso é fato, né? A criança vê os pais usando droga, ela vai achar que é normal usar droga.
A criança vê a mãe sozinha numa luta danada e o pai que nunca apareceu na vida dela, ela sabe que ela não tem uma estrutura familiar e ela pode percorrer dois caminhos. O daquele que eu não tenho pai mesmo, então eu vou, sabe assim, eu vou entrar para o mundo dos bandidos, ou eu não tive pai, mas eu não quero isso para os meus filhos, eu quero ser um pai presente. E ela vai ter que lutar em dobro na vida. Lutar em dobro. Isso não é fácil. Não é fácil. Eu acho, vereadora Flávia, também que assim, é algo que eu sinto com relação à omissão de responsabilidade de pais, hoje em dia. Eu acredito nisso, sim. Eu acho que o pai, ele tem que pensar, não é só, sim, antes de ter um filho, ele tem que estar bem profissionalmente, no sentido, ele precisa ter uma profissão, ele precisa... Ainda que isso aconteça, tudo bem. Mas eu acho que ele tem que pensar antes em que forma, em que ambiente, que estrutura ele pode oferecer para uma criança, porque requer. Eu acho que não dá para a criança hoje depender só de equipamentos do poder público, entendeu? Isso torna também uma vulnerabilidade para a criança. Com certeza, isso quanto mais carente as pessoas são, é fato, mais filhos elas têm tido. E nós, no posto de saúde, nas escolas, né? Hoje todo esse tema é trabalhado. A menina, ela tem o anticoncepcional, eles conseguem a camisinha, tudo gratuitamente através dos postos de saúde. O que está faltando é realmente a conscientização, né? É eles incorporarem realmente esse sentido da responsabilidade com a prevenção. Quanto mais filhos nós colocarmos no mundo, quanto mais crianças nós colocarmos no mundo de uma maneira desestruturada, sem laços familiares fortes, sem condições de sustentabilidade, sem condições inclusive de amor, né? De oferecer esses laços familiares, mais jovens e adultos com problemas nós teremos. Isso é fato. Então, assim, as pessoas precisam pensar nesse controle de natalidade, mesmo porque se eu não uso a camisinha com um menino lá do meu bairro, um exemplo, eu estou namorando, ou eu sou novinha, vou para a festa, se eu não uso a camisinha, além de eu ter o risco de engravidar e colocar no mundo uma criança que eu não estou preparada, porque com 13, 14 anos é uma criança cuidando de outra. E com relação ao risco das doenças? Essas pessoas não estão, essas meninas, esses meninos não estão ouvindo na escola com relação à AIDS, às doenças sexualmente transmissíveis, né? A hepatite, a sífilis, nada. O que eles estão aprendendo dentro da sala de aula, sendo que tudo isso é conversado? Mas também, esse relacionamento muito precoce sexual, ele também não gera questões emocionais, distúrbios emocionais desses jovens? Você não acredita também nisso ou não? Essa questão da liberdade sexual é esse caminho mesmo? Olha, eu vou te ser muito sincera nisso, porque assim, eu acho que é uma opção, tanto da menina quanto do rapaz. É o que a gente gostaria que acontecesse com eles? Não. A gente gostaria que essas pessoas estivessem preparadas para o amor, ou que elas estivessem preparadas para assumir, pelo menos conhecessem o próprio corpo, né? E com 13 anos, 14 anos, você ainda tem um corpo em formação. O que não quer dizer que ela não tenha, que ela não possa fazer isso, porque a gente sabe que acontece, que faz. O que eu acho que a gente precisa é ter assim, um diálogo muito aberto, né? Que as meninas têm que pensar assim e não se deixar ser usadas, porque quais são os maiores motivos da violência contra a mulher? Quem é que pratica violência contra a mulher? São aquelas pessoas com quem elas têm laços afetivos. Então, ela está se entregando, ela está achando que ela está fazendo por amor, porque ela gosta, Só que os rapazes nessa idade, muitas vezes, não estão preocupados com isso. Né? Então eu acho que isso também é uma coisa que depende da idade, né? Porque hoje as mulheres, por exemplo, nós temos mulheres aí de todas as faixas etárias que se envolvem em relacionamentos ou que descartam por separação, são violentadas e até mesmo assassinadas por ex-companheiros. A maioria mesmo dos crimes contra as mulheres, da violência contra a mulher, ela é cometida por pessoas com quem elas tiveram laços afetivos. E a carência hoje das pessoas
está fazendo com que isso aconteça de uma maneira assim muito mais aflorada. Eu acho que o assunto deve ser debatido, né? Os órgãos, os conselhos da mulher, da criança, do adolescente, deve trazer sim, constantemente esse tema, ele deve ser colocado em pauta nas escolas e também os pais precisam acompanhar essas crianças na escola. Eu ia até comentar sobre esse assunto também, vereadora, mas o nosso programa está chegando ao fim, mas eu queria que você desse uma pincelada também, rapidamente, sobre essa questão dessa participação dos pais nas escolas. Então, é uma grande dificuldade das diretoras e das educadoras, porque fazem reuniões para os pais. Os pais geralmente não vão, e aí ele quer colocar sobre a escola toda a responsabilidade da educação do filho, né? E esquece que ele tem que fazer a parte dele. E se ele pelo menos ainda fosse às reuniões, aqueles que ainda vão, que participam, é como se eles estivessem distribuindo essa responsabilidade entre eles, então eles são corresponsáveis, eles se dão as mãos, né? Então essas crianças têm inclusive mais chances de receber essa boa formação. Porque às vezes a criança escuta uma coisa na escola e em casa ela escuta outra. Ela escuta que ela não deve usar droga porque faz mal, e em casa ela vê o pai bebendo todo final de semana, e bebida é droga. É droga. Né? Ela vê a mãe fumando todo dia e o cigarro é droga. Então, assim, só que ela ouviu lá na escola que bebida e cigarro é droga, e aqui em casa não, bebida e cigarro não é droga, é legal. Então, por que as pessoas não estão se unindo para buscar orientações certas para oferecer para essas crianças e adolescentes? Porque essa confusão mental que se faz na cabeça deles entre a verdade e a mentira, entre o certo e o errado, é que não possibilita que a gente dê a eles uma formação mais coesa, né, a fim de que eles possam tanto dizer não às drogas, quanto dizer não a um sexo precoce, ou a doenças sexualmente transmissíveis, ou a outros tipos de violência. Vereadora, a nossa esperança é que essa desordem, na verdade, ela seja, na verdade, essa falta de esclarecimento seja de fato esclarecida. Quer dizer, que a criança não venha ficar com esses pensamentos dúbios aí, né, com relação a tudo isso. Então, pai, mãe, participe mais na escola do seu filho, participe mais da vida do seu filho, né? Tira um tempinho quando você chegar em casa, mesmo cansado, né, com um dia que foi extremamente estressado, abraça teu filho, pergunta para ele como foi o dia dele, porque às vezes ele passou por um problema e ele quer conversar com você e você diz, não, agora não, eu estou ocupado, não, espera um pouquinho que eu estou assistindo televisão, não, peraí que eu estou numa ligação, nossa, me dá um tempo, eu estou cansado, e às vezes ele tinha uma coisa tão importante para te dizer e naquele momento ficou sucumbido dentro dele. Olha, esse perfil de pai, atualmente, pelo que a gente tem acompanhado, não é o indicado para o que nós temos visto. É isso mesmo. Então, se você quer mudar a realidade da sua família, se você quer mudar esse mundo, você tem que começar essa mudança por você. Que bom. Vereadora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E nós agradecemos a você também, telespectador.